Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Se você está curtindo os nossos conteúdos aqui no Conversão, por favor, inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilha. Nossa convidada de hoje é muito linda e bem diferente. Ela é pregadora, missionária da Igreja Batista Hope lá em Maringá. E é aliançada com o nosso querido e amado pastor Jorge Linhares. Bem-vinda, Enoide Melo. Obrigada, Priscila. Ou Enoide Pink, né? Rosa sempre é um apontamento, né, Isso. Priscila? Me conta um pouquinho da sua conversão. Eu nasci no lar evangélico. Meus pais, eles são missionários de carreira, né? Então, eu já nasci no campo missionário. Tanto que meu nome, Enoide, é a junção de Enoque com Ide, né? Aquela que ouve a Deus e vai. Opa, então isso é bom. já nasci já sendo colocada no propósito, né? Comissionada. É bom saber o nome. Então é um nome inédito, feito para você. Sim. É, feito para mim. Todo lugar que eu chego, eu pergunto pro pessoal assim: ô, gente, tem alguma Enoide? Vocês já ouviram falar de alguma Enoide aqui? Aí o pessoal sempre diz: não, é a primeira vez que nós estamos ouvindo esse nome. E essa do cabelo rosa? Então, eu estava na Inglaterra, na verdade, e quando eu cheguei para pregar numa igreja de nigerianos. Então, o pessoal eles são muito coloridos, né? Então, naquela época, essas mulheres, aquelas unhas já enormes, coloridas. E aí, quando eu cheguei, aqueles cabelos coloridos, falei, eu preciso encontrar a minha cor. Aí, eu encontrei minha cor, pintei de rosa e cheguei rosa no Brasil. Você era da Assembleia de Deus e o rosa não gerou polêmica? Não gerou polêmica não, né? Eu sou nascida, né, criada na Assembleia de Deus e não gerou nenhum espanto, não. Na verdade, por ser missionária transcultural, eu sempre fui muito diferentona, né? Por transitar nas várias culturas, né? Então, sempre foi tranquilo. Tá, você falou de missão transcultural. Transcultural. Me fala, qual a experiência mais marcante que você teve em outra cultura? Ai, gente, na Europa, para mim, foi tranquilo. Aqui na América Latina, já é mais desafiador, né? Até pela questão dos nossos desafios, né? Do desafio não só cultural, que sempre é desafiador, mas pelo desafio mesmo das finanças, da extrema pobreza, das pessoas que vivem assim nesse limite do não posso. Então, é muito desafiador para a gente que é missionário chegar. E o missionário tem esse coração, né? Que abraça. E aí você quer resolver o problema do mundo. Então você chega no lugar e não conseguindo e vendo, principalmente as crianças, que é o que toca muito meu coração, criança e idoso, com necessidade tanto de alimentação como de medicação. E às vezes cuidados triviais, para mim, é o que sempre me marca no campo missionário. É marcante isso para mim. As dificuldades do campo. Então, como é que tira o sustento? Certo? Você falou que vendia muito DVD. Era de mensagens? Na época sim, né? Hoje a gente não vende mais, né? CD, nem DVD. Hoje tem livros, né? E temos camisetas, outras coisas que a gente vende, né? Até caneca. Para ajudar a sustentar a missão. Sim. Naquela época, através dos meus CDs. Mas bem lá no começo, Priscila, nós não tínhamos ainda essa cultura. Inclusive, quem me incentivou muito aqui a fazer o material foi o pastor Jorge, que eu cheguei aqui missionária, né, na igreja, e ele falava para mim assim: você não tem nada, não, Enoide? Né? E eu dizia: não tenho, mas você tem que ter alguma coisa. E eu sempre assim, muito temente, né? Porque a gente vem de uma cultura, né? Vem dos pais e do seminário também, de a gente não envolver o ministério com dinheiro, mas não existe como você fazer algo grande se você não for sustentado de uma certa maneira, né? Então, bem lá no comecinho, o pessoal mandava oferta para mim em cartas, embrulhados em papel carbono,
para ninguém achar o dinheiro, né, dentro do envelope. Demorava muito tempo para chegar, às vezes 3 meses para chegar. Então isso era muito desafiador. Então eu sou já ainda dessa época, né? Eu costumo dizer que eu não sou velha, mas eu sou vintage. Então eu venho de uma transição assim, de muita dificuldade de comunicação, dificuldade de telefonar mesmo, enfim. Então eu venho dessa dificuldade, dessa transição hoje, das coisas muito rápidas, né, também. Você veio dessa dificuldade, mas você é bem ativo nas redes sociais. Eu procuro ser. Eu sou meio atrasada, assim, sabe? Mas comunica com o pessoal que te segue. Eu gosto demais, né? Porque eu gosto muito de gente. Então eu procuro responder, às vezes não muito pessoal, porque nem dá tempo, né? Se eu for olhar hoje no meu celular, eu tenho mais de 1000 mensagens entre todas as redes sociais recebidas só hoje. Para responder não dá tempo. Impossível, né? Você não consegue responder. Mas às vezes numa mensagem, numa postagem no story, algo do tipo, aí eu respondo. Às vezes de uma forma generalizada, às vezes a pergunta de uma menina, né? Que eu digo, meninas, as mulheres, né? Carinhosamente eu chamo de meninas, né? Então, assim, eu procuro responder todo mundo e acessar de alguma forma aquilo que estão me perguntando ou querem saber. Bom, você mora em Maringá. E eu me lembro de certa vez, te ouvindo pregar, você contou um testemunho muito bacana da sua casa. Num bairro mais humilde de Maringá, que hoje está bem valorizado. Conta pra gente como é que foi. É muito legal essa história, porque nesse tempo de campo missionário mesmo, que já era mais difícil, né? Eu fiquei hospedado na casa de uma tia minha. E aí, quando eu cheguei na casa dessa tia, minha tia disse assim pra mim, Noide, tem um terreno muito legal, uns terrenos sendo vendidos, e eu gostaria muito de que você tivesse alguma coisa na vida. E eu disse, tia, eu não tenho dinheiro para comprar terreno. Na verdade, não tinha dinheiro nem para sobreviver de fato, com dignidade. E aí eu disse, então, como que eu vou comprar um terreno? Aí minha tia falou, não, nós vamos lá, então, em primeiro lugar, ver o terreno. E eu havia ganho, Priscila, um borrifador com água e óleo de uma pastora em Brasília. E aí eu cheguei lá, nesse terreno, e eu marchei lá, profetizei, falei do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nele existe, e eu tomo posse desse terreno, e marchei, e o corretor ficou olhando para mim e tal. E quando nós voltamos para a corretora, que ele fez a entrevista comigo, ele falou assim, não, você não tem condição de comprar nada. Você é missionária. Naquela época, nos anos 90 ainda, não tinha cartão de crédito, não tinha salário comprovado, né? Então, era uma série de dificuldades de quem é missionário. Aí esse corretor disse assim, você não tem condição de comprar nada. Você não pode comprar nada, não posso me comprometer a te vender uma coisa que você não consegue pagar. Eu fiquei assim, tô chateado, falei, mas eu profetizei. E aí eu arrumei uma estratégia de Deus mesmo. Toda vez que eu ia na cidade, porque eu morava numa outra cidade como missionária, e toda vez que eu ia nessa cidade pregar, eu chegava lá nesse mesmo lugar e falava, eu vim comprar meu terreno. Ele falava, não vendo. Aí, quando eu chegava, eu falava, lá vem você de novo. Eu dizia, eu não vendo. Lá vem você de novo. Eu dizia, eu não vou vender meu terreno. Eu vim comprar o terreno e dizia, eu não vou vender. E isso durou uns 3 meses ou mais. Eu nessa insistência, né? Aí um dia, quando eu cheguei na cidade para ministrar uma conferência, eu disse, Luiz, eu vim comprar o terreno. Ele falou, eu já falei para você que eu não vendo. Mas foi bom você vir aqui, porque eu tenho um outro loteamento próximo para começar a vender, e o dono do loteamento não me autoriza a começar sem concluir esse. E eu quero saber que mandinga foi aquela que você fez, que eu não consigo vender o terreno. E é só aquele para vender. Eu falei, não é mandinga não. É em Jesus que eu tomei posse da minha vitória. E tá, se você não vai vender para outro, não, vai vender só para mim. E no outro dia eu falei, quer saber da coisa? Eu vou voltar lá de novo. Aí eu voltei num sábado de manhã, nesse lugar, nesse escritório, né? E quando eu cheguei lá, tinha um outro senhor sentado à mesa. Eu disse, eu quero falar com o Luiz Carlos. Ele disse pra mim assim, não, ele foi numa festa essa noite, e ele teve um problema estomacal, e ele não conseguiu vir. E eu tô aqui no lugar. Falei, não, eu tô comprando um terreno. Disse pra ele o endereço do terreno, né?
E ele falou comigo assim, eu não... abri o mapa, né, abri o mapa dos lotes, e eu mostrei para ele onde era o terreno. Aí, então vamos fechar o negócio. Aí fez toda aquela entrevista comigo de novo, para a compra do terreno, e falou comigo assim, escuta uma coisa, me dá aqui seu relatório todo. Eu dei para ele o relatório e disse, você não pode comprar nada não, minha filha. Meu Deus. Você não tem condição de comprar nada. E quando ele me disse isso, ele olhou para mim e falou assim, você falou para mim que é missionária. O que é ser missionária? E eu disse para ele a minha história desde o dia que eu nasci. E aí, quando eu terminei, ele estava chorando demais. E aí ele disse para mim assim, posso te falar uma coisa? Você não merece um terreno, não. Você merece 10 terrenos com 10 casas construídas e 10 carros na garagem. Não conta para ninguém, não. Eu falei, não, pra ninguém não, só onde eu passar. Aí ele disse assim pra mim, eu sou o dono desses terrenos. Era uma fazenda, eu loteei. E eu sou o dono, eu vou vender pra você. Priscila, desse terreno, que eu paguei integralmente direitinho, porque Deus levantou uma igreja na época pra me sustentar, né? No campo missionário com 2 salários. Desse terreno, essa loteadora oferecia terrenos para mim. Eu comprei 5 terrenos. Eu terminava de pagar um, eles ofereciam outro. Terminava de pagar um, oferecia outro. E ao longo dos anos, Deus foi me abençoando tremendamente. Mas esse lugar que eu fui morar, ele era um lugar assim que as pessoas diziam para mim, você é doida. Como você vai morar nesse lugar? Esse lugar é um lugar de tráfico. É um lugar muito humilde na cidade. E eu disse, mas se Deus está me levando para esse lugar e eu sou agente de Deus, é porque Deus tem uma mudança para esse lugar. Aí lá vai eu com o mesmo borrifador que eu tenho até hoje. Borrifando a água e a água do Jordão. Pastor Jorge trazia aqui, eu pedi pro pessoal aqui, e azeite, e borrifava lá e dizia assim, essa terra mana leite, essa terra mana mel. Essa terra mana leite, essa terra mana mel. E quando eu comecei a obra de Deus nesse bairro, era um lugar assim de muito tráfico, de muita matança. As pessoas assim, quando eu perguntava para os jovens... Além da sua casa, você começou uma igreja então? Na verdade, missão mesmo, né? Não foi uma igreja, não. Nós começamos lá na minha casa, né? Na garagem, um ponto de pregação, onde as pessoas, elas até hoje têm acesso, né? A minha pessoa naquele lugar. E aí nós começamos a mapear o lugar. E eu comecei a trabalhar sobre sonhos, propósitos e projetos com os jovens do lugar. E comecei a dizer, qual é o seu propósito? Eu descobri que eles não tinham sonho, que não tinha um propósito, não tinha projeto de vida. E eu entendi, e isso é muito importante, falar do papel da igreja e de missões, é que alguém precisa ser o apontamento do destino para essas pessoas. Né? Eles diziam, não, meu pai não tem condição, minha mãe também não tem. Eu dizia, mas o céu pode. Então quando você chegou ali, você trouxe uma nova motivação. A gente tem que trazer a cultura do reino, né? Amém. A cultura do reino, né? O Senhor Jesus disse lá em Mateus 16 que ele deu as chaves, né? Na mão da igreja. Então a igreja tem o poder da mudança. Nós temos o poder de apontar o destino, de mudar a vida dessas pessoas, né? E aí eu dizia, não, você vai para uma universidade, você vai prestar vestibular, você vai passar. E começamos um trabalho muito lindo naquele lugar. Hoje eu tenho um juiz, 2 promotores. Amém. Daquele lugar. Inclusive um tá aqui em Santa Luzia. Aí o bairro melhorou. O quê? Olha que coisa linda. Porque a avenida mais cara até então chamava-se Avenida Higienópolis, que era a avenida mais cara. E aí nós começamos nesse projeto de profetizar, de transformar a mentalidade dessas pessoas. E foi muito lindo porque no começo do ano agora, eu tenho uma amiga muito querida, ela me ligou e falou assim, Nude, eu preciso falar uma coisa para você. Você sabia que a Avenida Samuel Kinde agora é a avenida mais cara da cidade? Que é a avenida do bairro onde eu moro. O lugar mais valorizado, onde as pessoas, elas montam seus negócios e lá elas vendem muito, elas prosperam. E aí sim, aí hoje nós temos a nossa igreja implantada nesse lugar, no loteamento, o último terreno comprado, né, através
desse oferecimento mesmo, desse senhor que dizia assim, não, Deus é com você. Amém. Então lá temos hoje um templo estabelecido e que algo... a Igreja Batista Hope. Batista Hope. Coisa linda ter acontecido ali naquele lugar. Amém. Me conta, o fato de ser mulher no campo missionário traz desafios diferentes ou não? Ou você não sentiu isso? Não, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Na minha época, né? A gente fala da minha época. Você é vintage, tá tudo bem. Tá tudo certo, né, Priscila? Também. Então, quando a gente falava assim, mulher, era assim. A gente enviada com muita alegria, no chamado do Senhor, mas nós pregávamos, nós mulheres orávamos, ungíamos, visitávamos, mas nós não batizávamos, tá? Eu trabalhei na implantação de igrejas. Foram 72 países, né? 72 países implantando igrejas. Então, eu era enviada para esses países nessa implantação. Quando estava implantado, os departamentos, né, bonitinho, trabalhando uma estrutura até de construção. Nessa semana me mandaram um vídeo de uma igreja, eu chorei bastante, né, de ver tão lindo, tudo com gesso e tal, e a igreja firme, uma das igrejas que eu iniciei. Então, quando a igreja ficava com essa estrutura, aí mandavam um homem, né, senão agora, porque do batismo em diante, você já não tem autoridade. Então, sempre foi muito desafiador. Nós não pregávamos no altar, né? Nós pregávamos lá embaixo. Tinha uma mesa abaixo do altar, onde nós pregávamos. Então, eram geralmente cultos específicos para mulheres, né? E estou falando já de líderes de departamento, no caso, na igreja. E como missionária, tinha esse desafio, né? Então, até hoje, a gente ainda enfrenta esse desafio de pessoas que falam assim, não, você é mulher, você não pode pregar, né? Você não pode falar, você tem que ficar calada, né? Aí eu falo, como é que eu vou, né? Vou ficar calada? Eu não me calo, né? Todo lugar que eu chego, eu estou pregando, eu estou falando de Jesus. E se esse lugar é dentro de 4 paredes, que tem cadeiras e tem um altar, eu falo também. Porque eu posso falar lá fora aqui, não. Isso foi uma coisa certa. Você tem o altar, tem a cadeira, tem as paredes, mas tem também uma palavra diferenciada. Eu acho que toda a sua pregação, você busca algo mais, uma pregação mais criativa, mais divertida, mais dinâmica. Você se prepara para isso ou é do Espírito? Eu sou da família Buscapé. Então, isso é meio que natural na minha família, a gente ter esse jeito mais simplificado de ser. E eu entendo que essa formatação que Deus me fez ter, né, de ser assim, além de ser uma pessoa muito diferente, né, eu falo que eu sou uma pastora desconstruída de muita coisa que lá fora dizem que é o normal, né, e se tratando da igreja, né, do mundo eclesiástico, né, as pessoas falam assim, meu Deus, né, ela é o quê? Ela é cabeleireira, é roqueira? Tem estereótipo pra tudo, né? Tem tudo isso, né? E eu acho que a minha maneira de ser, e não só figurativamente falando, dessa figura, né, diferente, mas também na minha fala, na forma de me expressar, atinge muito pessoas. E eu amo gente. Amém. Eu amo pessoas. Então, essa forma de ser alcança as pessoas, porque você simplifica, você está falando, é como se eu tivesse tendo um bate-papo mesmo com as pessoas. Falando de Jesus com muita seriedade, com uma espiritualidade, com revelação, né, com a responsabilidade do conhecimento, mas alcançando essas pessoas. E essa tem sido uma forma que Deus tem trabalhado ao longo desses anos. Não tem nem como ser diferente, que eu sou assim. E como é que a Enoide, mãe do João Pedro, mãe do João Miguel, casada com o pastor Alex Zacaiaba? Olha, gente, enfim, eu acho que eu sou legal. Eu acho que você está mais feliz e mais esfuziante. Você acha, Priscila? Acho. Deus me abençoou tremendamente. E eu preciso dizer para você, mulher,
que há esperança, tá? Para a árvore cortada. Quando eu vou ministrar, as meninas, né, elas falam para mim, Pastor Enoide, eu tenho visto que Deus tem feito na sua vida sentimental, né, na sua vida como mãe, porque tudo na minha vida é um milagre. Meu casamento é um milagre, eu ser mãe é um milagre, né? Eu sou estéril para a medicina. Então, usar essa palavra eu uso não como uma forma assim de falar, não, isso é uma profecia, não. É para dizer para você que esse é o meu diagnóstico. E o meu médico, Dr. Jorge, ele fala assim para mim, eu já desisti de te entender. Eu já desisti de te compreender, porque você, Noide, você é um milagre que não se explica. Né? Então, ser mãe do João Pedro é um privilégio muito grande, né? Você falou que a maternidade é uma das suas coisas mais emocionantes. Para mim hoje ver o resultado do que o João Pedro tem se tornado em Deus, mas o mais lindo de tudo é que a gente pode fazer muita coisa para Deus, mas como pessoa e um caráter, eu sei que ele está em formação, que ele está completando 13 anos essa semana, mas assim, verdadeiramente, Priscila, como pessoa, caráter, é incrível. Eu olho para ele, eu digo hoje, eu acredito que eu seja um apontamento para o João, para os Joãos da minha vida, né? Mas também eu acredito que, eu digo sempre, o João é exemplo hoje para mim. Então, que a palavra de Deus nos ensina, de educar a criança no caminho que ela deve andar, vale na vida dos meninos. Vale, como vale, hein? Meu Deus, quando eu vejo João Pedro, João Miguel, na presença do Senhor, quando eu vejo João Pedro ministrando, que ele ministra, né? Aos 13? Ministra, toca teclado, violão. Toma sua água aí, menina. Eu tô derramando essa hora aqui, né? Mas podcast é isso mesmo, né? Falei pra ela, liga o ar-condicionado, falou assim, não, vai atrapalhar. Falei, tá bom, então vai ser. Nossa, é suando mesmo, né? Mas, Enoide, me conta, depois de 72 países... Você conta, né? Depois de 72 países, depois de várias experiências marcantes no campo missionário, o que você ainda tem para realizar? Qual o seu sonho? Qual o seu maior desafio hoje? Hoje o meu desafio é ser frutífera. E frutífera para essa geração, né? Eu oro todos os dias a Deus e falo assim, Jesus, eu não quero ficar para trás, não. Né? Porque assim, eu já falei a uma geração, né? E eu quero falar a todas as gerações. Então, não alcançar só quem é da minha geração, mas alcançar a geração do meu filho, né? As gerações que virão. Eu quero ser sempre um instrumento de alcance para pessoas. Então, meu desafio é alcançar essas pessoas mesmo. A gente está quase terminando. O contexto mundial te aponta para a volta de Jesus? Você crê nisso também? Meu Deus, eu como creio. Eu vejo assim como a palavra de Deus, ela tem se cumprido de uma forma assim, tão pontual, né? Jesus está às portas, ele está voltando aí. Você vê os sinais se cumprindo todos os dias? Todos os dias. Mas o que eu não sei o que para você ou que para vocês chama muita atenção, mas para mim é a frieza. Essa frieza, sabe? Nós somos assim, Priscila. Posso dar um... Só pra pegar o leite, eu preciso secar aqui. Mas pode ser isso ao se vivo, chama sem problema. Tá? Isso aqui é menopausa. Então, frieza. Ok. Então, assim, nós vivemos num tempo de muita... A rede social, né? Então, assim, parece que tudo está assim, numa efusão, né? Tudo muita... uma alegria, festas, acontecimentos. Mas, na verdade, eu vejo coisas acontecendo ao nosso redor e que as pessoas, na verdade, elas não estão nem aí. O que é de fato para a gente alcançar, não é alcançado. São pessoas que estão olhando para si de uma forma negativamente falando. Né? É um trabalho pessoal, mas pelo meu ego, pelas minhas coisas, pela minha vida, não pelo outro. Então eu vejo que a vinda de Jesus, ela se aproxima porque a frieza veio.
e o amor de quase todos se esfriou. Então, meu desafio quanto a fazer parte dessa geração é dizer para os meus, seja quente. Não seja, nem frio, também não seja morno, mas seja quente. Em nome de Jesus. Seja valente, seja amoroso e vai alcançando. Sempre olhando para o outro. Porque quando a gente olha para o outro, a gente vai recebendo tanto. A gente não precisa se preocupar com as coisas da gente. Quando a gente cuida daquilo que é do Senhor, mas tendo cuidado de alcançar alguém. Então eu vejo muito esse contexto, de frieza, que me desafia, mas também me aponta. Jesus está voltando. Quando você fala de frieza, você está falando da frieza no modo geral. No modo não geral. Só espiritual, mas até no ambiente de culto, quando você ministra, você já sente a diferença. A gente sente, quando nós estamos ministrando, por exemplo, sobre o outro, parece que não me empolga tanto, é mais a meu respeito, e isso é muito sério. Mas a frieza que eu digo, Priscila, não é a frieza da igreja, não, sabe? A frieza dos cultos, não. Eu acho que os nossos cultos, eles são tão alegres, até animados, né? São animados. O que me incomoda, literalmente, é pós-culto, o meu papel como cristão pós-culto. Então é isso que eu preciso levar. Que eu sempre digo o seguinte, o culto é o meu monte. É o lugar onde eu vejo Jesus transfigurado, onde eu tenho ali uma visão, uma revelação, Mas o que eu vou fazer com essa visão e essa revelação quando tudo acaba, dentro de um templo? Então é essa frieza que me faz pensar e me faz dizer, epa, eu não posso estar aqui não vim aqui para ter um alívio, para ter uma semana melhor. Não, eu vim aqui ouvir de Deus um apontamento para cumprir uma missão ali. E isso para mim é ser quente. Que mensagem você quer deixar para suas meninas e para as pessoas que amam você, que amam ouvir a palavra de Deus ministrada através da sua vida? Fala aqui para esse pessoal. Gente, eu gostaria de agradecer a Deus pelos anos, que eu estou no campo missionário e pelos anos que vocês vêm me acompanhando. E é legal porque é uma aliança mesmo. Eu sou uma mulher de aliança. Eu não sou uma pessoa que passo na vida das pessoas e das igrejas como uma pregadora apenas. Eu não vim para isso. Eu vim para fazer aliança. Então, você que tem essa aliança com o meu ministério e que se identifica com a palavra que Deus tem, traga ao meu coração. Eu quero liberar uma palavra profética, que é o que está queimando no meu coração nesses últimos dias. Que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa semana Deus tem queimado no meu coração, nesses últimos dias, essa palavra. O fogo precisa queimar. E é justamente isso. Nós não podemos ser frios, nem mornos. Seja cheio do fogo de Deus. Busque o fogo de Deus. Ame o Espírito Santo. Porque sem ele a gente não chega a lugar nenhum. Deus abençoe. Ai, que bênção. Se você gostou da nossa conversa aqui com a Enoide Mello, então se inscreva no canal, curta, comente, compartilha, indica o testemunho dela, que é tocante, poderoso e transformador para muita gente ouvir. Obrigada e até a próxima.